Cara, isso é essencial, assim, né? Porque o Paul até erra a idade, né? É 1 ano e meio de diferença, né? E o George fala, são 9 meses desde aquela época, sempre foi, né? E e depois também dessa fase, né, que a Mari falou do Stuart, né? E o Paul ainda continuou também com uma amizade próxima com o George, eles iam viajar juntos, tal. Então também em certos momentos o John ainda tinha esse momento ali de 1 ano e meio, de quase 2 anos mais velho que o Paul, mas isso é essencial, assim, porque imagina, o George já tinha, quando era mais velho, já parecia mais jovem, né? Então imagina ele ali com 14 anos de idade, magrinho, mirradinho, magrinho, introspectivo. Na adolescência, essa diferença que hoje é mínima, né? Depois que a gente era gigante, é gritante na adolescência. Né? O tímido, mas com a mesma característica do Paul, né? Sabia tocar muito bem. Então, de novo, ali, aí acho que é isso, a confiança em relação ao Paul, que o Paul não convidaria qualquer um, e também a capacidade técnica que na guitarra ali que o George já mostrava ali desde jovem, né? Uhum. Verdade. Meninas, hoje, assim, eu não vou poder ir até mais tarde, eu adoraria ficar aqui horas e horas e horas. Lu já está convidada para que não for com as meninas, pode ser com os sem carisma, não tem problema. O Edu é de casa também, sabe disso. É que a gente acabando aqui, eu e a Mari temos outra live já na cola, né? Que é lá no canal da Mari, no Nau à Deriva. Eu até quero ver isso contigo, Mari. Até que horas a gente pode ir aqui? Começa 8h30 lá, mas se precisar entrar uns 10 minutinhos depois, os meninos dão conta lá. Mas eu aprendi uma coisa aqui, que é bom acabar e deixar com gostinho de quero mais. A galera, já acabou, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente trouxe pontos importantes sobre esse encontro aqui. Eu adorei ouvir vocês, eu adorei ver, não só ouvir o Edu, como a contribuição que ele trouxe ali com o vídeo do Gerry Adriani, ali, maravilhoso. Ontem, quando ele me mandou, ele falou, cara, olha isso aqui, vê se vale a pena mostrar. Eu comecei a ver, antes dele perguntar, eu já tinha começado a ver, eu cliquei no link e já estava emocionado, não tinha nem chegado na igreja ainda. Estava falando do Caber Club e tal. Eu falei, claro, vamos mostrar sim. Aliás, fica a dica para acompanhar o Edu, né, no Instagram, @Clube Big Beatles Oficial. A Lu Sarmento, eu botei ali, @BeKindPlease.Rewind. Aprendi a falar, gente. É isso. A Mariana Fraga, que é uma super pesquisadora, estudiosa sobre a vida e a obra de John Lennon. Acompanha a Mariana Fraga no Instagram também, seu trabalho, @MarianaFraga. E a nossa querida Mari Cazé, no canal Nau à Deriva, onde ela divide ali o seu talento, os seus conhecimentos musicais com uma turma da pesada também. Vamos para o encerramento, mas antes de eu fechar aqui o ciclo, eu queria perguntar para vocês 4. 1, 2, 3, 4. Eu sou de humanas, eu sou ruim. Qual foi o momento em que vocês se apaixonaram por essa dupla, Lennon e McCartney? Caramba! Não, eu demorei muito para entender. Eu sou de uma geração em que eu não tinha a facilidade que vocês têm de livros, de revistas, de internet. Então eu começo a ouvir Beatles através do trabalho que eu fazia na rádio. Eu limpava disco e carregava disco numa rádio bacana no Rio de Janeiro, e lá tinha um sujeito chamado Newton Alvarenga Duarte, que era o Big Boy, e ele tinha um programa chamado Caber Club, e ele falava dos Beatles, eu ouvia, ele falava, eu ouvia, ele falava e eu ouvia, ele falava e eu ouvia. Ouvia a música, mas não sabia nada da história. Eu demorei muito tempo para entender que eram duas pessoas cantando, eu achava que era uma pessoa só cantando, achava que a voz era uma só, entendeu? Até porque você tem que levar em consideração que o equipamento que eu ouvia o disco não era dos melhores, como é hoje, uma qualidade, você botar um fone e prestar atenção na qualidade sonora de uma gravação. As gravações naquele momento no Brasil chegavam quase que em mono,
Então era muito difícil, eu demorei muito para entender a concepção de John Lennon e Paul McCartney, quem fazia o quê, quem cantava o quê, quem tocava, que aquela composição tinha mais a cara dele ou do outro. Isso demorei muito para entender. E até porque eles me confundiam muito, porque tinha um certo momento que depois fui perceber que um queria parecer o outro queria parecer o um. Então ficava mais confuso ainda. Tinha uma disputa entre eles. Eu faço uma balada bacana, você tem que trazer uma melhor do que a minha. Eu faço um rock bacana, você tem que trazer um rock melhor do que o meu. Isso tudo para que... Hoje não, hoje você tem livros que contam até qual era o plug do microfone que foi gravado em Abbey Road naquele dia. Então isso tudo demorou muito para acontecer. Eu acho que eu entendo o que são os Beatles a partir do momento em que eu ouço eles nos rádios, principalmente na Mundial, onde tinha esse programa do Cavern Club, que era o programa do Big Boy, e que você começa a ter alguém instigando, o irmão mais velho. Ele acabou, Newton, se transformando no irmão mais velho para mim, né, que era o cara que abriu as portas nessa história dos Beatles. Inclusive, retomando o nome Clube Big Beatles, o clube é do Cavern Club, do programa do Big Boy, o Big é do Big Boy, entendeu? Então foi uma homenagem ao Big Boy e ao programa dele. Demais, demais. Meninas. Bom, eu me apaixonei, na verdade, assim, Beatles, né, é uma coisa que está sempre permeando a nossa vida, desde que eu me entendo por gente que eu me lembro de ouvir Beatles. Eu tenho 3 irmãos muito mais velhos e sempre estavam ouvindo muita coisa perto de mim, e isso foi fundamental para a minha educação musical, digamos assim. Mas eu me lembro de reconhecer como Beatles pela primeira vez, acredito que muita gente da minha geração vai contar a mesma história, assistindo, curtindo a Vida Doidado na sessão da tarde. Muito bom. Aquela cena é muito marcante, e é a primeira vez que eu me perguntei, falei, nossa, mas da onde vem isso? Quem são esses? Né? Eu sou de 79, então eu devia ter ali uns 8, 9 anos, quando eu me dei conta disso, e aí logo em seguida, ali início dos anos 90, aquela coisa, né? Meu pai trazendo o primeiro aparelho de CD para casa, o primeiro disco, o primeiro CD que foi comprado foi o vermelhinho duplo. E aí, gente, é uma coisa assim muito impressionante. Eu fiquei num hotel em Penedo recentemente, chamado Hotel Britânia, que é incrível, um lugar incrível. E no café da manhã eles colocaram esse CD, e até hoje eu sei a ordem completa do CD. Eu falava para minha filha, agora vai tocar essa música, depois dessa vai tocar essa. Mãe, como é que você sabe disso? Eu falei, minha filha, tantas vezes que eu ouvi esse CD. Que demais. E aí, a partir disso, a paixão vai crescendo e a gente vai querendo procurar saber mais, né? Eu acabei depois... no início dos anos 2000, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre os Beatles em comunicação. Então, assim, é uma coisa que eu curti muito fazer, e aí, a partir disso, eu mergulhei completamente e não saio daqui nunca mais. A gente fica viciado e não quer mais largar desse vício, né? Muito bom. Cazé e Fraga. Quer falar, Mari? Quer que eu Não, fale? pode falar. Tem que ser literal comigo, senão eu não entendo. Tem que ter os comandos. Eu tava ainda na época muito superficial de fã dos Beatles, isso em 2019, tava começando a ouvir, entendendo quem que era quem, aprendendo a reconhecer as vozes, quando eu vi alguém na rede social mesmo. A história já é totalmente diferente, né? Eu já tava na rede social, vocês estavam ouvindo as músicas no vinil, eu tava ouvindo na rede social. Quando eu vi alguém falando da briga deles, do John e do Paul, falando especificamente, né? E aí eu vi um pouquinho daquilo e falei, como que é possível esses dois que eu achava até então que eram melhores amigos, o que aconteceu para eles chegarem nisso? De ter briga musical, né? Que as pessoas chamam de briga musical, naquela época eu entendia como briga musical. Então eu fui lá do começo, fui ver que momento eles tinham se conhecido, como que essa coisa foi crescendo. Eu acho que foi a partir da briga que eu comecei a me encantar por esses dois, pela dinâmica dos dois, o que aconteceu. E aí, daí nunca mais são as minhas 2 pessoas favoritas do mundo inteiro. Com certeza. Muito bom, muito bom. Casezinha.
O meu eu já contei aqui algumas vezes, né, Sal, que eu sou resquício aí dos Beatlemaníacos de 1995 com o Anthology, né? Eu tive a desvantagem de não conhecer profundamente antes. Claro que a gente ouve o que toca no rádio, né? Que a gente falou, tá em trilha sonora, tinha o Curtindo a Vida Doidado, Febre de Juventude, passava na televisão, né? A gente acompanhava. Mas meus pais não eram fãs de Beatles. Meu pai era muito mais Meu pai é de 58, então ele curtia muito mais Led Zeppelin, Dire Straits, essas coisas, do que Beatles em si. Minha mãe é muito mais do samba, da black music e tal. Então eu fui uma dessas, foi o caminho inverso, né? Eu que fiz meus pais se apaixonarem por Beatles depois, assim. E eu me apaixonei, assim, no último episódio, quando no clipe de Hey Jude, eu fiquei completamente apaixonada pelo Paul McCartney. E aí, depois daquele dia, juntando dinheirinho para comprar os discos, aí a mesma coisa putz, quem tá cantando essa música é difícil reconhecer. Tinha algumas que era muito claro ali, que era o Paul, né, Long Tall Sally, essas coisas, mas tinha outras que, né, e a voz, a voz duplicada, e você não sabia se era backing ou se era a voz dobrada. E aí foi muito interessante esse processo de descobrir a gente que não é da época né, Mari, da internet, das redes sociais, não tinha lá como buscar no Google, a gente tinha que ir descobrindo no ouvido essas coisas, e também levou um tempinho para assim, claro que eu já amava os Beatles como banda, né, falei, no dia seguinte já estava juntando dinheirinho, pegando dinheirinho do lanche para comprar CD, já era CD naquela época ali em 95, mas esse contexto dessa dupla, né, do John e Paul, foi uma construção, assim, porque eu estava muito fascinada, assim, pelos Beatles como conjunto e pelo Paul, até hoje, né, sou fascinada pelo Paul, todo mundo sabe, mas essa coisa dos dois, assim, como dupla, foi uma construção aí desses 30 anos de que eu tenho de fã de Beatles e tal, e cada vez gostando mais do John, entendendo mais o John, e entendendo eles como dupla, também entendendo o rompimento deles, e que isso também fez parte para a construção do mito que eles são hoje em dia, assim. Então, como John e Paul ali, é isso, é uma construção aí que a gente está aprendendo e amando até hoje, né? Maravilha, maravilha. Olha só, dia 6 de julho, né? 6 de julho, ontem fez quanto que vocês calcularam aí? 68. 68 anos. E assim, minha gente, a gente chega ao fim de mais uma conversa aqui no Pitadas do Sal, que, sinceramente, para mim, parece realmente aquele bate-papo com clima de loja de disco que a gente levava, né? Só faltou rolar um som ao fundo, pena que não dá, que o YouTube não permite, né? E hoje a gente falou de um dia quase banal, escondido lá em 1957, em Liverpool. Um dia qualquer, uma quermesse de igreja, uma bandinha local tocando no improviso, e ali, entre um acorde e outro, o destino da música pop foi selado. Porque quando John Lennon e Paul McCartney se encontraram, não foi só o início do que viria a ser os Beatles, né? Foi o início de uma nova forma de contar histórias com acordes, uma nova maneira de traduzir o mundo em harmonia, dor, em melodia, juventude, em poesia. O que nasceu ali não foi só uma parceria genial, foi um universo paralelo onde canções se tornaram hinos, discos viraram documentos do tempo e a cultura nunca mais foi a mesma. E olha que loucura, tudo isso começou com um aperto de mão, um olhar curioso, um som afinado no improviso. Agradecemos mais uma vez, deveria ter uma estátua em Liverpool, o Ivan Vaughan. Que a gente nunca subestime o poder de um encontro, porque às vezes é num acaso qualquer que a história muda de direção, né? E o mundo, sem nem perceber, passa a girar num novo compasso. Obrigado, John Lennon, obrigado, Paul McCartney, obrigado a vocês que compartilham comigo essa paixão aqui no Pitadas do Sal. Até a próxima. Vamos agora lá para o canal Não à Deriva, que a gente vai fazer uma próxima live ali. E lembrem-se, a música não salva o mundo, mas salva a gente quando ele desaba. Eu me despeço de vocês offline. Beijos a todos. Estou encerrando a transmissão. Valeu! Não